Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso, galera. E o campeonato nesse final de semana é Brasileirão 2016. Brasileirão 2016, galera. Bom, galera, como vocês sabem, eu já falei, né, meus amigos, eu fiquei um pouco afastado do futebol em geral, antes da Copa do Mundo, antes do final, das partidas finais da Copa do Mundo, eu já não estava conseguindo mais ver por uma questão profissional, não estava conseguindo ver por causa do meu trabalho, curso, não estava conseguindo ver. Esse início de campeonato brasileiro após a Copa do Mundo também está muito complicado para mim, não consegui acompanhar, não vi quase jogos nenhum, fiz poucos vídeos, eu sei disso, galera, eu sei disso, mas foi uma questão profissional que não, eu não tinha como evitar. E também não dava para evitar porque é uma questão de crescimento profissional meu. Então eu não pude ver muitos jogos e por isso eu não gravei, deixei algumas coisas que eu adoro fazer, como é o Resenha com Magalhães, mas infelizmente eu não pude ver, mas estou voltando aos poucos. A última parte desse minha situação que está me atrapalhando um pouco a ver os jogos será resolvido no domingo. Porém, no sábado vai dar para me ver os jogos. Os cariocas jogam, um carioca joga no sábado, os outros 3 jogam no domingo. Quem joga no sábado é o Fluminense. Fluminense joga no sábado e Flamengo, Vasco e Botafogo jogam no domingo. 2 jogam em casa, Flamengo e Vasco jogam em casa e Fluminense e Botafogo jogam fora. Bom, os cariocas estão aí depois dessa parada da Copa do Mundo. Alguns não, eu digo até que dentro da normalidade estão seguindo mais ou menos o que terminou antes da Copa. O que mudou bastante foi o Fluminense. O Fluminense antes da Copa estava perdendo bastante. E depois da Copa o Fluminense está 3 jogos sem perder. Um empate e 2 vitórias. E os cariocas estão conseguindo seguir. Me desculpe eu não ter acompanhado muita coisa, mas a partir de agora eu vou começar a tomar pé de tudo que está acontecendo, contratações, dispensas, estou tomando pé de tudo para voltar a fazer aquelas análises legais. Mas nessa 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, como eu falei, 2 times jogam em casa e 2 times jogam fora. Só que um desses times que joga em casa vai jogar no domingo, na verdade não joga muito em casa. Estamos falando do Vascão da Gama, estamos falando do Vasco da Gama. Galera, o Vasco da Gama joga em casa, mas não é bem em casa. O Vasco vai jogar contra o Corinthians, o mando de campo é do Vasco, mas vai jogar em Brasília, tá? Vai jogar em Brasília contra o Corinthians, 11 horas da manhã, aquela partida de domingo de manhã. Isso já dá uma alterada geral, galera. Meus amigos vascaínos, dá uma alterada. Porque tem jogador que não acorda de manhã de jeito nenhum. 10 horas da manhã é madrugada. Não vai ter jeito. Vão ter que acordar cedo. A alimentação muda, ou seja, muda toda uma preparação, porque o jogo é de manhã. Os jogadores não estão acostumados com esse jogo. É de manhã. Então, muda toda essa estrutura. Muda, lógico, para o Corinthians também. Mas a gente está falando aqui dos times do Rio de Janeiro e muda também para o Vasco. O Corinthians vem aí perdendo jogadores direto, o elenco está todo desmantelado, galera corintiana que também está aqui no canal, o Corinthians está todo desmantelado, a torcida está batendo na porta do presidente lá, cobrando providência, que só sai, o time está desmantelando, vinha perdendo, ganhou a última partida, deu uma respirada, ganhou a última partida, se não estiver enganado, contra o Cruzeiro, mas o time está vindo picotado,
todo dia tá saindo um, todo dia sai um. Fica complicado pro treinador conseguir manter alguma coisa, conseguir fazer um trabalho. Não pode nem cobrar a torcida corintiana, cobrar do treinador, porque todo dia sai um. Ele treina, quando vai jogar não pode escalar o jogo, porque o cara já foi vendido. Pode ficar complicado, né, meus amigos que acompanham aqui o canal Resenha com Magalhães, aí de São Paulo, que torce pro Corinthians. Fica difícil. Por mais que não goste muito do treinador, o treinador é novo, isso, que... Tá, mas toda semana perdendo um jogador, pô, não tem treinador que dê jeito. Fica complicado. E a torcida tá batendo lá na porta do Sanches, do André Sanches, porque tem que tomar um jeito. O André Sanches fica falando, não, mas isso é normal, é do futebol. Pô, mas tem que fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. Não basta só falar, ah, o Corinthians vai brigar pelo título. Bom, desmantelando assim, fica meio complicado até para entrosar o time, né? Chegando gente toda hora e saindo gente toda hora, fica complicado. Já vimos esse caso no São Paulo, que entrou e saiu. O São Paulo ficou aí algum tempo aí, todo desmantelado. Vendia todo mundo, contratava um monte, vendia de novo, contratava. Agora que o São Paulo se consertou e está aí na parte de cima da tabela. E é esse Corinthians aí que ganhou a última do Cruzeiro que vai jogar contra o Vasco. O Vasco tem 2 partidas a menos no Campeonato Brasileiro. Porque na última rodada no meio de semana o Vasco não jogou pelo Campeonato Brasileiro, porque ele jogou pela Sul-Americana e tomou na paulada da LDU. Só que o Jorginho poupou alguns jogadores para essa partida contra a LDU. Poupou justamente para o Campeonato Brasileiro. Pikachu foi um desses, Breno foi um desses. Então, o Jorginho vai com o time quase todo completo. Não vai completo por um detalhe. O Giovanni Augusto, que está como titular jogando no meio de campo, não vai poder jogar, porque o Giovanni Augusto pertence ao Corinthians. E por uma cláusula contratual ele não pode jogar. O substituto natural para esse esquema do Vasco, ali que tem 2 jogadores de criação no meio, o Wagner e Giovanni Augusto, seria o Thiago Galhardo, que fez até o gol contra a LDU. Porém, o Thiago Galhardo está suspenso no Campeonato Brasileiro. O Jorginho vai ter que colocar alguém de criação ali. Ou ele joga mais o Wagner por meio e coloca alguém mais aberto ali pelo lado direito, ficando Pikachu pelo lado esquerdo, de repente, o André Reis na frente e alguém ali pelo lado direito. Não sei quem ele pode colocar. Ele tem ali, o time do Vasco deve ser, galera, eu tô imaginando aqui, pelo que eu tô lendo, deve ser Martin Silva no gol, Luiz Gustavo, Breno, Ricardo Graça e o Ramon. De sábado, o Andrei e o Wagner, Pikachu e André Rios. Quem ele vai colocar no lugar do Giovanni Augusto? O Giovanni Augusto é um jogador de passe, de criação. Não é um jogador de velocidade. É um jogador que chega na frente, tenta criar, tenta armar o jogo. Quem pode fazer isso é o Wagner. Mas o que o Jorginho vai fazer? Vai colocar um cara de velocidade aberto, para ter 2 jogadores de velocidade, um pelo um lado e outro pelo outro, ou ele vai colocar um jogador mais de contenção para bater de frente com o meio campo do Corinthians. Que a base do time do Corinthians é o meio campo, que tem o meio campo pegador, o meio campo que marca, que agride. Tem um problema ali, de repente, de centroavante, mas ele tem ali o Romero, que vai e volta, acompanha o lateral e está sempre fazendo gol. Na última partida ele fez gols, que está sempre acompanhando. Ou seja, acredito que com essa saída do Giovanni Augusto e não podendo colocar o Thiago Galhardo, acredito que ele reforce o meio de campo. Ele vai colocar um reforço no meio de campo ali para fazer um meio de campo combatente e deixando o Pikachu e o André Rios um pouquinho mais solto. Quem ele vai colocar? Sinceramente, eu não sei. Não sei quem ele vai colocar. Sinceramente, não sei quais são as opções que ele tem no banco, mas ele não acredito que ele tenha no elenco ali, tirando o Thiago Galhardo, algum outro jogador
com as mesmas características do Thiago Galhardo e do Giovanni Augusto. Se eu estiver falando alguma besteira, meu amigo, depois entra aqui no canal e coloca a sua opinião aí. Porque de repente ele contratou, o Vasco contratou alguém que eu não estou me recordando aqui, porque eu fiquei afastado, como eu falei. Não sei se o Vasco tem alguém mais com essas características. Não sei se tem. Se ele não tiver, ele deve colocar algum jogador mais de marcação. Jogador mais de marcação ali, que possa pegar mais, combater mais ali o meio de campo, para reforçar e deixar com o setor de criação o Wagner. Acredito que ele faça isso, porque tem de sábado de marcação, Andrei, coloca mais alguém, mais um outro jogador, mais ali que dê uma marcação, que faça um combate bom no meio de campo para roubar a bola, deixando o Wagner um pouquinho mais solto com essa incumbência de criação, e Pikachu e André Rios mais solto, e o Pikachu principalmente para puxar essa velocidade. De repente o Pikachu até caindo pelo lado de onde cai o Romero, para justamente travar um pouco o Romero, porque aí vai ter um jogador de velocidade para um lado junto com o lateral. O Romero cai muito ali pelo lado direito, vai cair ali em cima do Ramon, de repente coloca o Pikachu ali junto com o Ramon, para de repente ali segurar um pouco o ímpeto do Romero, que o Romero é aquele motorzinho. Então vamos ver o que o Vasco, como é que o Jorginho vai armar esse Vasco, quem ele vai colocar no lugar do Giovanni Augusto. Seria o ideal o Thiago Galhardo, mas o Thiago Galhardo está suspenso. Um jogo que o Vasco precisa ganhar. Um jogo que o Vasco precisa ganhar. Tá com 2 jogos a menos, mas um desses jogos é contra o Santos. E o outro, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se está aqui, eu consigo ver aqui, porque a minha internet está muito lenta, infelizmente. A minha internet está muito lenta, eu não consigo fazer as coisas, meu computador está travando demais. Eu já arrumei, mas o problema é a internet. A minha internet aqui está, aqui na região dos lagos, a internet está muito ruim. E se você deixar o computador parado por muito tempo, ele congela. Ele congela e não abre. Então, infelizmente, eu não vou poder ali ver. Eu queria ver qual foi os 2 jogos que o Vasco não jogou. Sei que não jogou a última rodada, e teve aquele jogo contra o Santos que foi adiado. Tem 2 jogos a menos, mas tem que ganhar. Se o Vasco ganhar, pode dar um salto legal na tabela. É uma disputa direta contra o Corinthians ali. Porém, se perder, não pode ficar sentado porque tem 2 partidas a menos. Não pode. Porque se ficar sentado nisso, é complicado, porque as partidas não são fáceis. O Vasco iniciou o Campeonato Brasileiro depois da Copa com um empate com o Fluminense e depois com uma vitória contra o Grêmio, jogando com 1 a menos o tempo inteiro, o time guerreiro demonstrando muita vontade, e teve uma grande vitória em cima do Grêmio em casa. Aí na outra rodada o Vasco não jogou, justamente porque teve o jogo pela Sul-Americana, que foi na 15ª rodada. E agora na 16ª rodada ele pega o Corinthians. Acredito que esse jogo do Vasco, porque infelizmente meu computador ali, infelizmente ele me atrapalha muito, eu não tenho nem como usar ele direito, não tô nem usando, porque ele não responde. Se você deixar o computador 5 minutos parado, ele congela. Então, já tá velhinho mesmo, tô precisando de outro, na verdade. O notebook eu não tô podendo usar, porque tá para estudo, mas não tem problema. O que importa é que o Vasco tem um jogo muito complicado com o time do Corinthians, jogo muito complicado, o jogo não vai ser fácil. O time do Corinthians vem perdendo peças frequentemente, mas é um time que tem um esquema, que prima pela força física no meio de campo.
onde todos os jogadores correm, todos os jogadores batalham. E por esse motivo, eu acredito que o time do Vasco, o treinador do Vasco, o Jorginho, como não tem o Giovani Augusto e não tem o Galhardo, ele vai colocar o meio de campo também mais marcador. Ele vai colocar alguém no lugar de Giovani Augusto de marcação. Vou dar uma olhadinha aqui, só para mim ver aqui como é que tá. Demora muito para abrir, cara. Isso é horrível, isso é horrível. Isso é horrível, não dá contar com um computador desse, realmente é complicado a gente fazer um trabalho com uma coisa horrorosa dessa. Não dá. O Vasco jogaria contra o Atlético Paranaense fora de casa. Jogaria com o Atlético Paranaense fora de casa. O Vasco dos Cariocas é o último, tá com 19 pontos. Mas tá com 19 pontos justamente porque ele tá com 2 jogos a menos. Vou dar uma olhadinha aqui rápida, aqui, meus amigos vascaínos, só para mim fazer aqui um cálculo rapidinho aqui. Fazer só um cálculo rápido aqui para a gente saber como é que tá o Vasco. Deixa eu ver aqui. Não entra, rapaz, que coisa horrorosa, cara. Coisa horrorosa. Mas eu queria ver qual é a distância do Vasco para a zona de rebaixamento. Mesmo que esses dois jogos a menos, eu queria ver, mas, rapaz, não. Classificação. Desculpa a demora aí, galera, mas é que eu quero ver essa aqui só para me fazer da importância desse jogo, desse jogo aí, tanto para Corinthians quanto para Vasco. Mas infelizmente tá muito ruim, ele não abre de jeito nenhum. Uma pena, galera, uma pena. Uma pena não tá abrindo, uma pena. Queria fazer um vídeo aqui melhor, mas infelizmente ele não abre, a classificação não abre, é uma pena. Só aparece não respondendo. Mas é isso, galera. O Vasco da Gama joga contra o Corinthians, 11 horas da manhã, lá em Brasília. Muda-se o horário, os jogadores têm que mudar um pouquinho o seu modo, porque o jogo é de manhã, os jogadores estão acostumados a jogar tarde, não tem o Giovani Augusto e não tem o Thiago Galhardo, não tem esses 2 jogadores. Acredito que o Jorginho vai colocar alguém ali mais de marcação para bater de frente com o time, o meio de campo do Corinthians, mas acredito num bom jogo, esquece a derrota do Vasco para a LDU e foca no Brasileiro, que o Vasco começou bem, uma vitória contra o Grêmio, um empate no clássico contra o Fluminense, e tem agora esse jogo contra o Corinthians. Tem 2 jogos a menos, como eu falei, contra o Santos e contra o Atlético Paranaense, os 2 fora de casa, aí é complicado, é por isso que esse jogo em casa tem que ganhar. Como o jogo é em Brasília, acaba sendo meio que um campo neutro. Mas vamos ver o que dá. Agora o Vasco não pode perder, porque o Vasco está com 19 pontos e não pode contar com esses 2 jogos a menos. Porque esses 2 jogos a menos é fora de casa. Um é contra o Santos e o outro é contra o Atlético Paranaense. Então, meu amigo vascaíno, essa foi a minha visão do time do Vasco. O time do Vasco tem que bloquear o meio-campo do Corinthians e tomar cuidado com as subidas do Romero, que ele tem muita velocidade e está fazendo gol. Não é um grande jogador, mas está numa boa fase. Então tomar cuidado, de repente, fazer o lateral do Corinthians também não subir, colocando o Pikachu por ali, pode ser uma alternativa. Um grande abraço, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal Resenha com Magalhães. Tamo junto, Resenha com Magalhães também no Facebook. E rumo aos 1000. Tamo junto, meu amigo. Um grande abraço, até mais, conto com vocês. Valeu, tchau.